E aí, Carol, hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do podcast Aqui Pode. E aí, como é que você Aí, tá? tô ótima, e você? Tô muito Melhor feliz, agora. tô muito feliz da gente iniciar aqui com esse bate-papo que com certeza vai ser muito bacana para mim, para você, para muitas pessoas aí, é isso que importa. Muito Pois animada com é. esse nosso início. Então vamos lá, explicando aqui para o pessoal rapidinho qual é a nossa proposta, o podcast Aqui Pode. E por que que a gente escolheu esse nome? Porque aqui a gente não vai falar só de psicologia, mas a gente vai psicologizar, né? Então, tudo que é relacionado ao ser humano, nós vamos trazer para cá. Então, pode falar de política? Aqui pode, faz parte do nosso dia a dia. Pode falar de religião? Aqui pode também. De beleza? Pode falar de conflitos? Pode falar de perrengue no dia a dia, né? E que a gente fala, por que que isso aconteceu na minha vida? A gente discute um pouquinho sobre isso. Consciência e com muito respeito à vida humana, né, Carol? Exatamente, é um lugar aberto, um lugar livre, onde a gente pode falar sobre assuntos que geralmente a gente não pode falar no nosso cotidiano, muito porque a gente tem muitos pensamentos enraizados, ou medos, traumas, ou acha que não é o lugar apropriado, ou que vai incomodar alguém falar. Só que as questões estão ali, né? Muita censura, muitas coisas que aqui tudo pode, né? Então, o nosso intuito é mostrar para muitas pessoas que muitas pessoas estão passando por essas situações também, que também têm pensamentos parecidos e que aqui é um lugar aberto onde muitas pessoas vão se identificar e esse é nosso maior propósito, é trazer esse conforto, esse acolhimento e mostrar que todos nós somos seres humanos e passamos por muitas coisas diariamente, né? E a gente não pode banalizar a dor de ninguém e nem, né, diminuir alguém ou, enfim, a opinião de alguém, isso é mais importante. Maravilha, então vamos nos apresentar. Por que será que duas psicólogas se reuniram para falar daquilo que é inerente à vida, né? Tudo. Então, eu sou Adriana, psicóloga. Minha formação começou lá em 2002. Tive aí a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, fiz especialização na área jurídica, passei a trabalhar com adolescentes, sou neuropsicóloga também. E a minha maior alegria é trabalhar com pessoas. Então, é estar no atendimento clínico, mas a clínica extramuros, né? Quando a gente sai da salinha e vai trabalhar com pessoas onde elas estiverem. Bom que teve essa oportunidade do YouTube, do canal, do podcast, para a gente levar a psicologia para outras pessoas. E você, Carol? Perfeito. Inclusive, eu quero puxar esse gancho, né, para falar até com os estudantes de psicologia, e não só de psicologia, mas de qualquer área da saúde, para não se limitarem, né, em buscar mais aprendizado, né? Claro que na faculdade a gente tem uma base teórica, né, a gente tem um ensinamento, sim, só que a gente descobre realmente o que a gente está fazendo na prática, né? A gente descobre realmente, né? Eu sou atualmente quase formanda de psicologia, mas eu realmente no início eu cheguei com a intenção de fazer RH e eu estou acabando o curso certamente com a certeza que eu quero atender. Eu sou formada, sou psicanalista formada já num curso de psicanálise, que tem certificado certinho pelo MEC, mas ao longo desse processo da minha graduação de psicologia, tirando a parte de ser formada em psicanálise, eu trabalhei em RH, né, trabalhei com mediação escolar, trabalhei com terapia supervisionada, trabalhei, né, com neuropsicólogas, com psicólogos na parte burocrática, né, trabalhei bastante, foi que eu conheci a Adri também, então também aí vem um adendo, né, para todo mundo que acaba tendo um pouco de medo ou de receio de iniciar algum estágio, de correr atrás dos estágios, né? Porque, gente, é muito importante, né? Então, assim, não é de forma alguma humilhação você ir atrás de um profissional que você ache capacitado e explicar um pouco sobre os seus desejos, porque eles estão ali, a maioria, né? A gente parte do princípio que está ali para
para auxiliar mesmo, né? Então, assim, para te dar um apoio, para te dar um suporte e principalmente para te ensinar muitas coisas para quando você se formar, você ter uma base muito bacana, né? Então, isso em qualquer área, seja da saúde ou, enfim, administração, direito, qualquer curso que você estiver, né? É sempre muito benéfico para que você se forme com uma base muito bacana. Isso Então, não aí. tenha medo, não tenha medo de chamar no WhatsApp, chamar no Instagram alguém que você admira, né? Alguém que você viu um perfil, viu que é bacana, né? De uma oportunidade de estágio, de aprender um pouco mais, né? Aprendizado nunca é demais. Exatamente. A Carol literalmente bateu na minha porta, né, Carol? Foi Foi lá e falou literalmente assim: eu sou a Maria Carolina e eu quero trabalhar, quero aprender mais sobre a área. E eu acho que é esse nosso papel, né? Então, os profissionais, e a gente vai ver aqui ao longo das nossas conversas, existe uma grande diferença de idade, né? Mas eu acho que além de psicóloga, eu tenho a função, eu tenho o objetivo de acolher novos colegas de trabalho para que a gente possa crescer dentro da ciência, crescer dentro do estudo que envolve comportamento humano. Então, a Carol bateu na minha porta, eu falei, vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar juntas, o que que a gente pode fazer para que as pessoas fiquem bem. Simples assim. Exatamente, porque é o nosso propósito, né? E a gente nunca pode também perder isso de correr atrás, né? Eu vejo muitas pessoas com receio e a grande chave é a gente correr atrás, né? Por mais que a gente seja novo e às vezes tenha um receio, se você tem algum sonho, corra atrás dele, né? Se você receber um não, tudo bem, eu recebi muitos nãos, né, antes de conseguir, mas depois que você consegue, você tem um aprendizado, aí você vê a diferença da outra pessoa que ficou paralisada, né, com medo de receber um não. Uhum. E como é que a gente lida com esse medo, Carol? Como que a gente, como psicóloga, a gente passa a compreender a emoção, o sentimento do outro? Como é que a gente acolhe isso, né? É interessante porque esse espaço, a gente também tem o objetivo de desmistificar, tirar esse mito do psicólogo, esse estigma, essa marca de que o psicólogo é aquela pessoa que fica, ele é um ouvinte, né, e que não tem uma interação. É o contrário, a gente tem a interação, a gente quer deixar aqui claro que nós somos pessoas antes de sermos profissionais e trabalhar com o sentimento das pessoas, com o que elas pensam, com o que elas fazem, a forma como elas agem diante dos problemas traz para a gente muitos questionamentos sobre a nossa vida também, né? Então, você acha que esse espaço a gente pode trazer um pouco mais do psicólogo como pessoa? Exatamente, né? Porque muitos pacientes, né, eles chegam falando sobre questões e acham que só eles passam por isso e mal sabem que não só eles passam por isso, como os psicólogos, e inclusive os que estão atendendo eles, né? Os que estão ali sentados, fazendo aquele escuta, às vezes estão passando pelo mesmo caso que ele está passando, né? Então, assim, isso é muito humano, porque todos nós somos seres humanos, independente de estarmos ali tendo esse acolhimento, essa escuta profissional, nós somos seres humanos, né? Então, assim, tem dias também que a gente não tem vontade, acontece alguma coisa na nossa vida que nos paralisa, né? E aconteceu uma coisa recente que eu acho bacana de pontuar aqui, que eu tinha uma reunião com a Adri e tinha acontecido uma coisa na minha vida pessoal, e eu comentei com ela, olha, eu comecei a chorar, né, aqui na reunião com a Adri, e eu falei, olha, em muitos momentos a gente tem que ser muito forte, né, pra gente ter que atender alguém ali por 50 minutos e não poder chorar, não poder ser humano, né, e muitas vezes a gente tem que se respeitar e falar, olha, hoje também não tô bem, né, não é porque a gente necessariamente é dessa profissão, né, então, assim, isso também vale para qualquer profissão, né, mas muito porque muitos pacientes, eles têm essa visão de que os psicólogos, eles estão ali fortes o tempo todo e com a resposta certa o tempo todo, que sabe tudo. E, assim, tem respostas que
nem tem uma explicação certa, né? Então tem muito essa expectativa também, que faz com que muitos estudantes de psicologia que acabaram de se formar, né, ou até psicólogos em si, que queiram entrar na clínica, tenham um certo receio, um certo medo, né? Porque falam, e se eu não souber responder tal questão? E nem todas as questões, elas têm uma explicação. Por mais que você estude, seja muito estudado, tem coisas da vida que a gente não aprende na faculdade. Carol chegou aqui e falou assim: não, peraí, isso não pode me abalar, vamos lá, preciso sacudir a poeira, continuar trabalhando. Eu falei: opa, mas abalou. Segura aí que você precisa lembrar que é pessoa antes da profissional, né? E que de repente, se a gente for é, balançando, sacudindo a poeira o tempo todo, a gente vai deixar o nosso atendimento nublado. Então, tem momentos que a gente vai precisar se recolher mesmo, né? E às vezes a ausência do terapeuta, eu gosto muito de dizer isso, que muitas vezes a ausência do terapeuta é terapêutica também, né? A ausência do terapeuta leva a gente a refletir como é que as pessoas lidam quando elas precisam segurar um pouquinho mais a sessão, quando elas precisam refletir um pouquinho por elas mesmas, ou quais são as outras fontes de apoio para além do terapeuta. Então, o terapeuta ele é uma figura importante, mas ele também traz muitas questões pessoais. Por isso que a gente também faz terapia, por isso que a gente também faz supervisão, se cuida, busca apoio interprofissional, um profissional e outro. Eu tenho grandes amigos, não só da psicologia, mas também da medicina, da psiquiatria, falando, né? Também pela medicina, mas da enfermagem, que falam, opa, peraí que teu corpo está passando por esse processo, ele precisa se recuperar primeiro para que você se sinta forte para seguir cuidando da mente dos teus pacientes. Então, vamos lá, vamos nos respeitar, né? Carol, será que aqui a gente também vai conseguir falar de algumas pérolas do nosso dia a dia, coisas que acontecem quando a gente vira meme, Carol? O psicólogo vira meme o tempo todo, né? Com certeza, com certeza. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, que eu também acho muito bacana, é muito sobre isso, né? Em Uhum. muitos atendimentos também, e a gente percebe a cobrança, né, das pessoas, né? Hoje em dia a gente está num mundo com muita cobrança, né? De ver adolescentes se cobrando, ver pessoas de 21, 23 anos já se cobrando ter uma condição financeira X e se comparando. E é importante também a gente ter esse olhar é, de calma. Não existe uma meta para você atingir com 22, 23 anos, né? Cada um tem a sua luta, cada um tá chegando no seu objetivo, né? Então a gente vê muito essa frustração que, inclusive, eu, né, que trabalho com isso, que estudo isso, que eu me peguei nessa situação com a Adri, né? De falar, não, eu não posso chorar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer atendimento, eu tenho que fazer aquilo e parar e olhar e falar, cara, Carol, você é um ser humano, né? E a Dri me fez ter esse olhar e eu tive essa reflexão de que, olha, tá tudo bem você tirar um, 2 dias para você chorar, para você sentir essa dor, é válido. E aí depois você vai lá, segura a poeira, né? E o tempo vai amenizando, mas nós também somos seres humanos, então tá tudo bem também, né? Às vezes a gente nem se permite chorar, né? Quantos homens, né? Colegas e pessoas que eu atendi e familiares, principalmente homens, né, pelo nosso patriarcado e tudo mais, não choram, então estão em sofrimento, estão guardando aquilo e não tem esse momento de catarse, de libertação, de botar para fora o que está sentindo, nem por um instante vai reprimindo, reprimindo, até que chega um momento que pode virar doenças psicossomáticas, até que chega um momento em que vira um burnout, até que chega um momento que vira uma sobrecarga emocional muito grande, né? Então, assim, é importante também a gente tirar um tempo para a gente processar aquela dor, para a gente viver isso. Entender que às vezes você pode passar por uma dor muito forte por 2, 3 dias e ela permanecer por um tempo ali, porque a gente não sabe, cada um tem o seu tempo, mas seguir também a nossa rotina, né? E entender que aos poucos a gente vai lidando com a dor. É que nem quando a gente fala, ai, Carol, como que eu faço para esquecer um término? Não que você vai esquecer e apagar aquela pessoa, mas você vai ressignificar. Você vai lembrar das lembranças boas, mas você vai entender que existe um mundo de pessoas bacanas e que as pessoas também mudam e muitas vezes acabam mudando e surpreendendo a gente negativamente. E aí a gente percebe que é horário de fechar um ciclo.
E não significa que não doa, mas a gente também não pode se paralisar, mas também não pode, às vezes, deixar de ter aquele momento nosso, né, Dri? Muito importante isso. Lembrar que o nosso GPS pessoal faz mudanças de rota. E ele tem dois motivos para isso. Ele nos protege daquilo que vai acontecer. Então, vamos até pegar essa analogia, né, do GPS. Então, se a gente está ali dirigindo, acaba pegando um trânsito, um impacto ali na rua, alguma coisa que aconteceu, o GPS ele fala, opa, vamos recalcular aqui. E aí a gente vai precisar logo se adaptar. Mas ele faz isso por dois motivos, né? Para tirar a gente de uma dificuldade, algo que está trancando a nossa vida, que está travando o nosso trânsito, né? A nossa passagem, Uhum. e para encurtar alguns caminhos ou para facilitar alguns caminhos, né? E quando a gente aprende que a gente tem um GPS que em alguns momentos vai precisar recalcular a rota, por exemplo, opa, essa pessoa aqui não está me fazendo bem, deixa eu mudar, né? Está impedindo o meu desenvolvimento. Ou então, esse trabalho aqui, eu achei que fosse o trabalho dos sonhos, mas em algum momento ele passou a me trazer problemas de saúde. Pois é, vou precisar fazer uma mudança. Ou eu me adapto e aí eu cresço com isso, né? Isso me proporciona um desenvolvimento, ou eu preciso rever situações, pessoas, ah, pensamentos que vão me levar a uma nova rota, mas que eu vou ser mais saudável a partir daí. Então, nossa vida nem sempre é linear, né? Ela não tem uma fórmula que vai fazer com que a gente ou esqueça eventos passados, né? Ou altere a memória para alguma coisa que fez doer lá atrás, mas que a gente pode mudar a rota para ficar bem. Olhar aquilo lá e falar assim, opa, o que que eu aprendi disso aqui para um novo caminho, né? E tendo esse pensamento, ameniza a dor também, dá um conforto também, né? Além de ser a realidade, né? Porque muitas pessoas ficam presas num sentimento, assim, né? E aí a gente pode até falar no nosso próximo a gente vai falar de autoestima também, que é uma coisa muito importante, né, Dri? Uma ideia bacana para a gente falar no nosso próximo vídeo, né? Pois é. Que a gente Au- acaba Auto... puxando um gancho, puxando o outro, e quando vê, a gente fica 3 horas aqui. Maravilha. A autoestima envolve muitos outros temas, abre uma caixinha para vários outros temas bem importantes na nossa vida. E aí eu aproveito para dizer, Carol, que aqui vai ser um espaço, eu vou deixar aqui o nosso e-mail para que as pessoas também Uhum, mandem perguntas. claro. Perguntas assim, Adriana, mas o que que é, o que que é bateria social, por exemplo, né? Carol, o que que é memória retrógrada, memória anterógrada, o que que é Uhum, psicopatologia, né? O que que é uhum. patologia, o que que é, enfim. A gente vai receber essas perguntas e dentro de um estudo relacionado a um bate-papo muito livre, a gente vai respondendo as perguntas, tá? E se você também tem histórias que queira dividir com a gente, para que a gente passe a trazer a luz da psicologia para essas histórias, claro que isso não substitui uma sessão de psicoterapia, né? Busque um profissional qualificado, devidamente qualificado para te atender num espaço seguro, sigiloso, né? E mas a gente está aqui também para entender as questões do dia a dia à luz da psicologia, a psicologia na prática, né? Exatamente. Que a gente não aprende no colégio e nem muitos na faculdade em como lidar com as emoções, como lidar com os sofrimentos da vida, como lidar com outras pessoas, como lidar com frustração. Então acaba que, né, nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento e acaba que prejudica muito na vida pessoal de muitas pessoas não ter esse conhecimento, né? Exato. Carol, eu acho que aqui é o nosso primeiro bate-papo, né? A gente conversou já muitas vezes, né? Eu tenho te conhecido Sim. cada vez mais e tenho me surpreendido muito positivamente. Eu Inclusive, também, Bia. eu tenho até pensado assim, né, o quanto foi importante essa troca, assim, né, a gente vai explicando um pouquinho melhor no dia a dia, mas como eu falei lá no começo, a Carol tem uma grande diferença de idade, mas ela vem com uma energia muito positiva, muito boa para trazer novidades, para trazer o que tem acontecido
nos dois cenários, dentro da clínica, mas também entre os estudantes, né? E entre as pessoas que ainda estão em franco desenvolvimento pessoal, seja cerebral, né? Seja neurológico, seja físico, enfim. E a Adriana, que está em franco desenvolvimento para a Juliana eternidade. maravilhosa, maravilhosa, com conhecimento assim fora do comum, uma empatia assim incrível, que é admirável, né? Porque é uma empatia, um conhecimento, assim, uma profissional incrível, um ser humano incrível, né? Admirável. Senão eu não trabalharia com ela, né, gente? Não teria Eu fico essa muito troca. feliz. Carol veio do Rio de Janeiro, então a gente está com uma conexão aqui, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, para levar o melhor para o Brasil inteiro, né, Carol? Com Essa é a minha certeza. ideia. Essa é a nossa ideia. E Dri, eu fiquei curiosa para saber sobre a sua questão dos memes envolvendo a psicologia. Me conta um pouquinho sobre. Sim, sim. Muitas pessoas trazem aqui memes que eu vejo com dois olhos, né? Primeiro, um lado muito positivo, e esse que eu priorizo, aproxima o psicólogo do dia a dia, né? Aproxima a profissão do psicólogo como alguém que tem o olhar de cuidados, mas também a gente precisa levantar uma antena para que o psicólogo ele não seja banalizado, né? Então desde dos anos 80, 90, nas campanhas publicitárias, aí o profissional o psicólogo ele veio trazendo uma ideia a pessoa que só fica ouvindo, ou aquela cena do divã, né, que a pessoa está falando e o psicólogo está jogando o jogo da velha, ou não está prestando atenção, né, ou então alguém que não dá uma resposta, não orienta, te deixa pensando mais ainda. Enfim, hoje em dia tem uma série de caricaturizações sobre o psicólogo. Eu acho que aqui pode ser um espaço para a gente tirar essa marquinha. Com certeza, e uma coisa principalmente que falam, que eu escuto muito é: nossa, mas eu não preciso falar, eu não quero falar da minha vida pessoal com um estranho. Ou eu já falo com meus amigos sobre isso, né? Então, é realmente desmistificar isso, né? Porque é tudo menos isso, né? O olhar de uma pessoa que tá ali imparcial, que não vai te julgar. Muitas pessoas têm até um medo de um julgamento do psicólogo, do psicanalista, do profissional em si. E assim, a pessoa tá lá justamente para te ajudar, né? Então, assim, não para te julgar, não para, enfim, dar alguma opinião pessoal sobre ela, né? Da opinião dela, né? Não é sobre isso, né? É tudo estudado, é tudo minuciosamente ali analisado, né? E então eu vejo muito, muito medo e muitas pessoas, né, Dri, inclusive que, né, você conhece dos estudos, que tem uma resiliência em procurar terapia também. Primeiro porque pode acessar traumas que vão machucar e a pessoa não quer isso, mas se não acessar esses traumas, ela não se cura, né? Então tem muitos traumas ali guardados que a pessoa guarda, 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 porque se ela vê vai machucar e ninguém quer ser machucado, mas também ela vai continuar com a dor ali, né? E se ela acessar aquilo, entender aquilo, ter aquele discernimento, vai curar aquilo e ela vai conseguir ter uma vida muito melhor, né? Então, também essa questão da resiliência de muitas pessoas procurarem os profissionais ou de verem psicólogos, psicanalistas profissionais gerais, nessa banalização que você falou, né? Eu entendi assim, por resistência em procurar o profissional, e quando procura, desenvolve também uma resiliência, né? Então, ele passa a Uhum. dizer que ele passa a entender o profissional como uma ponte para o desenvolvimento dele, né? Exatamente. E assim, é muito uma questão de levar o tratamento a sério, né? Inclusive, teve casos que a pessoa no início usava muito humor, falava sobre assuntos muito sádicos, assuntos muito pesados, e usava o humor como uma válvula de escape ali para talvez não acessar aquilo, até chegar no ponto de realmente ver que o tratamento era sério, começar a realmente falar sério
e você perceber aquela diferença. Então, querendo ou não, aquele humor em falar sobre traumas pesadíssimos era um meio de resiliência. Uhum. Pessoal, e uma coisa muito importante aqui, né? O psicólogo, ele é um universo de identidades dentro do espaço psicoterapêutico. Vou explicar por quê. Às vezes, o psicólogo, ele é o meu Jimmy, aqui, a minha inteligência artificial estava conversando comigo. Ele falou, com certeza, a psicologia. Enfim, mas o psicólogo, muitas vezes, ele te oferece uma identidade social. Então, por exemplo, a pessoa tá rindo ali, ela está muito jocosa com aquilo que ela está trazendo, às vezes é uma dor, é uma coisa muito... E ela traz com um humor, e o psicólogo, ele tem esse olhar crítico de falar, opa, isso não me pareceu engraçado, né? Que seriam falas, de repente, de um contexto social aberto e acolhedor. Poxa, isso me Uhum. representou algo muito pesado de ser Uhum. vivido. Sinto até por você ter vivido isso, né? Um outro ponto, às vezes a gente está diante de alguém que teve uma questão do afeto, enquanto ali, relação mãe-filho, pai-filho, enfim, né? Mãe-filha, pais e filhos, enfim, e que às vezes o psicólogo ele te oferece uma referência do que é o afeto materno, do que é o afeto parental, do que é o afeto de amigos, né? Ele te oferece uma referência, né? Ou seja, aquilo que de repente não foi possível para o desenvolvimento, a gente traz uma nova fala, um novo acolhimento para que a pessoa entenda ali ah, o que é de fato um acolhimento, né? Um afeto saudável, um vínculo saudável. Tá? Exatamente. E não significa também que a gente não possa, às vezes, ter momentos leves e momentos engraçados. Inclusive, tem momentos na terapia que o paciente ele só quer ter um momento bom Uhum. com o terapeuta também. Então, também tem momentos que você pode falar assuntos mais desconstruídos, né? Tem momentos que a pessoa ela quer ter um atendimento diferenciado, depende do dia da pessoa, e também a gente respeita isso, e não necessariamente também é para ser só dor e dor e dor. Não, também tem esse lado leve e descontraído também, que poucas pessoas falam sobre isso, né, Dri? Que também, durante as sessões, isso nos permite também ter essa visão, que tem assuntos pesados, tem momentos sérios, mas que às vezes também a pessoa traz uma leve, ela quer ter um dia mais leve, e que tá tudo bem também. Eu já me vi fazendo o papel de ligar, né? Quando uma paciente minha, ela estava naquele dia para receber o resultado do vestibular. E Uhum, que é um ela, momento tenso, né? Já é um momento tenso. aham, e aí Aquele ela momento. Ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Adriana, saiu o resultado do vestibular, mas eu não queria ver sozinha. Então, liguei para ela, a gente foi conversando e ela passou, foi uma alegria, a gente ficou super feliz, porque antes dela prestar o vestibular foi todo um processo que ela passou de desenvolvimento da segurança para controle de ansiedade, entender qual era a profissão que ela gostava, o que ela queria, enfim, e aí foi todo esse processo, né? Então, pacientes que tiveram filhos e estavam ali super felizes, depois de muitos anos escolhendo pela maternidade ou não maternidade, aí a gente acompanha esse processo. Esses dias, uma Exatamente. antiga paciente minha me mandou a foto da filhinha dela, que já está com mais idade, já está com 5, 6 aninhos, falou assim: olha só como ela está hoje. Então, a gente participa da vida dos nossos pacientes com muita alegria e a gente também sente muito quando existem situações que são negativas, que é o que a gente chama de valência negativa, né? Então, quando um paciente ele nos comunica o falecimento de alguém querido, quando
alguém não passa numa prova ou numa entrevista de emprego, e aí a gente está ali também para fazer aquele acolhimento, para entender como é que estão as emoções, né? O que que a pessoa tem interpretado de tudo aquilo. Então, assim, repito, a psicologia ela é extramuros, ela sai da clínica para outras instâncias. Então, por isso que é importante a gente lembrar que, para Exato. além de cuidarmos do ser humano, nós cuidamos também. Exatamente, assim, teve alguns casos também, teve um caso que era uma pitica, né, eu chamo ela de pitica, mas ela tem 18 anos, uma mulher, né, já, e aí, Olha como a gente faz como a esse gente papel também do tem muito vínculo. carinho, né, É. e ela tão doce, ela queria muito passar para a faculdade que ela queria, e aí quando ela me falou que passou, foi uma luta tão grande para ela, que os meus olhos, eles se encheram de lágrima. Teve também um paciente meu que ele queria muito uma residência específica e ele estava ali lutando para conseguir aquela residência de medicina. E quando ele falou aquilo, eu fiquei feliz como se fosse comigo. E a gente tem isso, né? De às vezes o paciente está com uma depressão muito grande, procrastinando, e aí ele bota uma foto de uma pintura que ele estava procrastinando há 2 meses e ele manda para você. Então, além de você ver que a pessoa ela teve eu vou parar e mandar foto para essa pessoa que está me ajudando também de certa forma, muito além do que eu tá pagando ela, é muito além do que só o dinheiro, é o carinho. Então, assim, quando você recebe aquela foto e que ele tipo, tirou um tempo e falou, não, eu vou mandar para ela, você vê o carinho, você fala, caraca, nossa, que gratificante. E isso não significa que também não vão ter pacientes difíceis, né? Então, também acho legal a gente acabar levando esse puxado para momentos também difíceis, que a gente às vezes tem um atendimento que a gente fala, nossa, hoje eu fui péssima. Hoje eu realmente não. Em casos complexos também que a gente tem que estudar e a gente fala, meu Deus, será que eu vou conseguir lidar com isso? E aí que também tem a parte humanizada nossa, da gente entender que nós somos seres humanos, embora a gente estude, a gente tenha esse conhecimento, a gente tenha esse discernimento, de que também não é fácil, né? E nem todos os casos a gente não vai conseguir salvar todo mundo, né? A gente não vai conseguir, às vezes, ajudar da maneira que a gente quer todo mundo, né? Até porque o processo terapêutico é um processo que vem das duas pessoas. Então, isso também é muito importante ser enfatizado. Exato. Então, eu acho que aqui foi só uma introdução, foi, pessoal, um drop, uma gotinha de tudo que a gente propõe a conversar aqui. Carol, será que a gente vai conseguir fazer 2 por semana? E aí, vai depender do pessoal, né? Se o pessoal ajudar, mandar perguntas, participar. Aliás, começa agora. Se vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de trazer aqui para a gente discutir, a gente vai fazer esse podcast com mais frequência. E cada vez Com melhor. certeza, com certeza. A gente está com essa meta de fazer 2 vezes por semana, mas dependendo, a gente vai aumentando com certeza e ajudando o máximo de pessoas. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, mandem aqui, que nos próximos podcasts a gente vai. Respondendo vocês também, tirando dúvidas de vocês também, e tendo projetos também de fazer ao vivo para que vocês possam mandar mensagens e a gente poder responder vocês na hora. E vamos mandar também o nosso e-mail aqui embaixo, caso vocês queiram mandar perguntas, ou mandar aqui no chat mesmo do YouTube. E a nossa ideia mesmo é que a gente possa tirar o máximo de dúvidas possíveis, acalmar o coração também. Das pessoas de modo geral, não só os profissionais de psicologia, de medicina, fisioterapia, enfermagem, não importa da área da saúde, mas todos os profissionais em geral, né? Engenheiro, advogado, enfim, não importa a sua profissão, né? Cozinheiro, não importa, que vocês possam entender também, se respeitar, respeitar o limite de vocês, entender que tá tudo bem, estar em um dia que vocês não estão com vontade de às vezes, trabalhar mesmo fazendo o que vocês amam, se olhar com respeito, se olhar com admiração, se olhar com afeto, entender que nós somos seres humanos e, né, às vezes a gente está passando por um momento difícil, a gente acha que não vai acabar, mas ele vai acabar. E aí a gente tem duas saídas, né, Audrey? Pegar esse momento difícil e fazer com que isso acabe com a gente, ou pegar esse momento difícil, viver também essa dor, porque é necessário que a gente viva isso para que a gente consiga superar, né? A gente não pode ficar
né, prendendo essa dor, mas também entender que ela pode nos servir para nos fortalecer e fazer com que a gente cresça e vá mais atrás dos nossos objetivos, tenha uma maturidade de entender que às vezes, olha, aconteceu isso, mas eu vou focar em quem está comigo, eu vou focar no meu trabalho, eu vou focar na minha vida. Então, por incrível que pareça, a gente sempre tem um lado bom das situações e não é uma positividade tóxica, né? Porque eu também acredito que o sofrimento faz parte, né? Inclusive, não sou a favor da positividade tóxica, né? Porque a gente sofre também, é importante a gente sofrer, mas é importante a gente entender que a gente consegue seguir muito mais do que a gente imagina. Pois é, dá um sentido para a vida, é um preditor de saúde mental. Então, quando a gente desenvolve o sentido que a gente dá para as coisas, né? Isso fortalece a nossa saúde. Simples assim, né? Exatamente, né? Quando falam, por exemplo, Carol, eu perdi um amor, né? Aconteceu isso comigo, a pessoa terminou comigo, o que que eu faço, né? E aí a gente vê que a pessoa não se ama às vezes o suficiente. Foca em você. Esse amor, porque quando a gente entrega o nosso amor para alguém e não tem esse amor de volta, né? Tem essa rejeição, tem essa questão do que eu vou fazer com essa rejeição. Você vai distribuir para o seu trabalho, para os seus familiares, e familiares não necessariamente de sangue, tá? Mas Uhum. amigos, né? Familiares de sangue, para o meu trabalho, para atividade física, para coisas novas que eu sempre quis fazer, e talvez nunca tive oportunidade, agora eu vou focar em mim. Então você vai distribuindo aquele amor que ele não foi rejeitado para várias coisas da sua vida, para você mesmo, para o foco em você. E essa é a melhor maneira da gente se curar, por exemplo, de uma rejeição amorosa. Olha só, gente, aqui pode filosofia também, gente. Vem participar desses momentos com a gente, né? Terças e quintas, a gente vai estar Terças aqui. e quintas. Terças e quintas a gente vai estar aqui botando vídeo, esperando o comentário de vocês, a interação de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E com certeza vão vir muitos outros vídeos aqui pro canal. Sim, Carol, foi um prazer mais uma vez conversar com você. É uma troca sempre muito rica e eu estou muito feliz de passar isso para as pessoas que seguirem a gente. Ah, o prazer foi todo meu, Dri, que a gente possa cumprir a nossa missão, que é ajudar as pessoas diariamente, porque essa é a nossa maior missão, foi isso que nos uniu nesse grande propósito, e é um prazer enorme estar com você sempre, né? A Adri é maravilhosa, não canso de falar isso, e que a Oh, gente fico possa feliz por cumprir a nossa você. missão, né? Que é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá. Um beijo, uma ótima semana para você. Beijo, Dri, para você também. Tchau. Beijo.